É muito bom a gente viver nessa liberdade do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele pode fazer o que ele quiser. A igreja é dele, o culto é dele, ele pode fazer o que ele quiser. E a gente poder viver nessa liberdade é algo muito precioso, muito bom. Quando ele fala para a gente fazer algo, a gente fica livre. Vamos fazer, né? E olha, eu quero dizer para você uma coisa. Assim como o Rafa, ele veio aqui para contar o testemunho da vitória que recebeu de Deus, você também vai vir aqui contar. Amém? Então, assim que você tiver com o seu testemunho liberado, pede oportunidade, né? Fala, Pastor Júnior, quero contar meu testemunho. Amém? Querido, hoje pela manhã a pastora Simone quase que pregou minha palavra toda. Mover do Espírito Santo, Deus está soprando, né? Quem está sensível, ouve a voz do Espírito, né? Mas como eu já tinha feito até o esboço ontem à noite, né? Não tem como a gente retroagir, nós vamos ficar firmes em seguir em frente na ministração, né? Eu quero compartilhar com você, abra sua Bíblia aí em Atos 2:42. Atos 2:42. Se puder colocar aqui para mim. Isso. Olha bem, Atos 2:42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Continua. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Vamos lá. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Até aqui. Querido, eu quero compartilhar com você nessa noite sobre comunhão. E é algo muito importante na igreja. Comunhão é uma chave na edificação da igreja. Só que a gente precisa entender que como é uma chave na edificação da igreja, isso não vai acontecer assim, naturalmente, espontaneamente, sem nenhuma resistência, sem nenhuma, investida. Vai ter resistência. E olha, quando a gente fala de comunhão, primeiramente eu quero que você entenda uma coisa. Jesus, ele falou algo com os discípulos, ele falou assim, olha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha bem, Jesus falou, eu edificarei a minha igreja. Meu irmão, a Bíblia diz que a igreja é o quê? É o quê? O corpo de Cristo. Entenda que igreja não é um prédio, não são paredes, não são colunas. Isso aqui é um local onde a igreja reúne. A igreja não é as paredes. A igreja é a edificação que Jesus está fazendo na terra, em nós. Nós somos a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então, olha bem, nós precisamos entender isso para entender a importância da comunhão. A igreja é o corpo. Você imagina que figura mais perfeita e mais forte que
Deus trouxe para a nossa vida sobre o que é ser igreja. Ser igreja é ser um corpo. Você imagina um corpo. Um corpo, ele está todo ligado e ele está todo direcionado com uma única direção, que é a direção da cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Meu irmão, ser igreja não é só participar de culto, não. Você está... Tem muita gente achando que ser igreja é participar de reunião de culto. Tem muita gente equivocada sobre isso. Ser igreja é participar do projeto de Deus na terra. Não é um projeto humano. É um projeto do próprio Deus na terra. Ele está levantando o seu corpo. Agora, olha que coisa linda que é o corpo. O corpo funciona o tempo inteiro uns pelos outros, cooperando uns pelos outros. Quando você foi sair de casa, antes de você sair de casa, você se preparou. Como que você se preparou? Eu imagino que você tomou um banho. Imagino. Hoje é domingo, né? Para você tomar o banho, o que você fez? Olha, as mãos trabalharam, os joelhos, né, dobraram, e todo o corpo ali, tá, o pescoço mexeu, e olha, todo o processo para tomar um banho. Aí você tomou o banho. Só que depois que você tomou o banho, você foi secar. E aí você vai secar. É uma movimentação completa. Se o seu espaço territorial for tão grande quanto o meu, é uma movimentação ampla. Além de completa, é ampla. Mas, querido, olha que coisa linda que é o corpo. Há uma movimentação toda para cumprir cada objetivo. E antes de você sair, você já tomou seu banho, talvez você pensou, bom, vai demorar um bom tempo, né, eu participando lá do culto, então vou fazer um lanche antes. Quantos fizeram o lanche antes? Olha, maravilha. Né? Ué. Então aí, olha, para você fazer o lanche, o que você fez? Primeiro você pensou o que você queria comer. Tem gente que é assim, tal coisa eu não quero não. Tal coisa também não. Né? Tem outros que já são decididos, eles já pegam, vou comer tal coisa. Já senta, pega, come, e já sai logo para, né, para outra coisa. Aí tem gente que fala assim, não sei se eu frito um ovo. Abre a geladeira, olha. Fecha a geladeira, abre de novo a geladeira, olha. Tem gente que é decidido. Você quer tal coisa? Não, vou querer tal coisa. Pronto, já pega aquilo, já resolve, já senta, já destrincha aquele negócio lá e pronto. Mas olha, para você fazer um simples lanche, o que você faz? Você raciocina, você traz comando, o corpo se movimenta em direção àquilo que recebeu o comando, né? Se for pegar um pão e comer com manteiga, já vai em direção ao armário, já pega o pão, já pega a manteiga lá na geladeira, já vai para a mesa, já senta. Se é para tomar café, já fez, pôs a água para ferver, movimenta todo aquele processo dentro de uma direção que recebeu, a partir de uma decisão que foi tomada. E cada membro
é ativo naquele momento que é necessário ele ser ativo. Os pés já te levam em direção aonde que está o pão. Se é para comer pão, seus pés já se movimentam em direção daquilo. E a hora que você chega perto do pão, o braço já estende, a mão já pega, e você já vai em direção a outro local, que é a mesa onde você vai se sentar para tomar seu lanche. E a boca, em alma. E pronto, e já vamos embora. Querido, olha que coisa tremenda. Isso é ser igreja. Ser igreja é estar em ligação. A Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros. Existe algum membro desligado? Não. Todos os membros estão interligados. O membro, às vezes, não está ligado diretamente em algum outro membro. A sua mão está ligada só no braço. Mas o braço está ligado no antebraço, e o antebraço no ombro, e assim sucessivamente você está no corpo. Tem membro que nunca teve contato com o outro membro. A mão, por exemplo, nunca tocou no estômago. Você tocou na barriga, mas no estômago não. Não houve uma interação direta da sua mão com o seu estômago, mas há uma ligação inquebrável da sua mão com o seu estômago. Todo alimento que você recebe na mão passa pelo estômago. Se o estômago não trabalhar pelo corpo, a mão vai ficar bamba, porque trem, não tem força para pegar no batente, Por quê? Porque algum membro não está funcionando bem. Agora, olha como que isso é importante para a gente entender a importância da comunhão. Porque, meu irmão, vou dizer para você uma coisa. Quando se fala em comunhão, você precisa entender que nós estamos falando de algo espiritual. Comunhão não é algo natural. Muita gente acha que comunhão é amizade. Amizade é algo natural. Comunhão, não. Amizade é uma ligação de alma. Você gosta tanto de fulano, fulano gosta tanto de você, e vocês têm amizade. É assim, amizade. Amizade precisa de ter empatia, precisa de ter aquela coisa de, eu gosto de fulano, afinidade, precisa de ter aquela coisa assim de, a gente se dá tão bem, a gente tem pensamentos muito parecidos. Comunhão não tem nada a ver com amizade. Por exemplo, comunhão é uma ligação espiritual do corpo de Cristo. Uma pessoa que está em Cristo, lá no Canadá, olha bem, eu não tenho contato nenhum com ele. Mas eu, em Cristo, tenho comunhão com ele. Ele trabalha lá pelo mesmo propósito que eu trabalho aqui. Olha como que é tremendo. Por quê? Porque ele está em Cristo. E eu estou em Cristo. Comunhão é um ato que só é possível para aquele que está em Cristo. Não existe comunhão fora de Cristo. Que a comunhão é um ato espiritual. Então você só vive comunhão porque você decidiu ter Cristo como seu cabeça. Meu irmão, a decisão de ter Cristo como seu cabeça faz com que você comece a se mover não mais pelo seu interesse, mas pelo interesse daquele que é o seu cabeça.
E aí eu vou dizer para você uma coisa. Deus ele vai levantar diferentes dons no corpo, e na medida que você tem um dom, você vai ser um instrumento de Deus no corpo. E você precisa estar disposto a trabalhar pelo corpo. Todo corpo trabalha em função do corpo. Não existe um membro do corpo que fala, não, eu não tenho que trabalhar não, porque já tem pastor Daniel para fazer a obra, então ele que vai fazer a obra. Não, meu irmão. Não existe isso. E olha, uma coisa interessante, porque o vínculo da comunhão é um vínculo que ele não pode ser quebrado. Você precisa entender isso. Sabe por quê? Porque é um vínculo em Cristo. Muitas vezes a gente não entende essas coisas. Aí você começa a dar vazão para determinadas setas malignas. Porque, querido, pensa bem, a comunhão é um meio de edificação do corpo de Cristo. Jesus falou, ó, eu edificarei a minha igreja. Agora, quem você acha que não quer que a igreja seja edificada? O diabo. O diabo não quer que a igreja seja edificada. O diabo trabalha para a igreja ficar dividida, ficar com problema de relacionamentos. O diabo trabalha para que a igreja ela não queira estar unida. A pastora Simone hoje testemunhou, né, que ela, do nada, ela estava em casa, veio um sentimento estranho a respeito de uma pessoa da igreja. Do nada. A pessoa não fez nada contra ela. Do nada veio aquele sentimento estranho, aquele pensamento esquisito, e ela repreendeu aquilo, porque ela entendeu que era uma investida de Satanás. Meu irmão, o diabo não quer que você esteja unido com seu irmão. O diabo não quer que você esteja relacionando bem com seu irmão. Ele não quer que você esteja aberto para o seu irmão. Ele quer que você tenha um pé atrás com o seu irmão. Aí você vai dizer assim, mas Adenilson, é porque eu já fui tão frustrado, já pisaram na bola comigo, já me feriram, já me magoaram, já falaram de uma maneira que eu fiquei ofendido, que eu fiquei chateado. Meu irmão, vou dizer para você uma coisa, não existe relacionamento que não produza isso. Não existe. Nós somos seres humanos, cheios de defeitos. Só que aí, entenda uma coisa, Deus já deu as soluções para isso. Nós vamos chegar daqui a pouco lá. Mas quem quer que você fique alimentando o mal que você recebeu do outro? Quem? O diabo. O diabo quer que você fique alimentando. Nó, fulano é uma porteira. Aquilo, que é isso? Vai batendo de qualquer jeito. Tem cuidado nenhum para falar. Fulano, pelo amor de Deus, já chega na gente, e tem irmão assim mesmo. Teve até um irmão que falou que Jesus falou que ele é sal, só que ele é sal grosso. Tem irmão que é sal grosso, não aprendeu ainda a ser refinado, né?
na comunhão. Não aprendeu ainda. Não aprendeu? Ainda. Mas vai aprender. Fala para o irmão que está do seu lado. Vai aprender. Sal grosso aqui fica fino. No tratamento de Deus, sal grosso fica fino. Meu irmão, olha bem. O diabo, ele quer que a igreja fique dividida uns contra os outros. Que a igreja fique com receio uns com os outros. Que a igreja não crie vínculos fortes. Que a igreja não confie uns nos outros. E aí é por isso que fica um zumbido assim. Né? Quando alguém faz alguma coisa que não foi boa, fala alguma coisa que não foi boa, né? Age de uma forma que não foi boa, e, meu irmão, sempre vai acontecer alguma coisa. Teve um ano que nós comemoramos quase todos os aniversários da igreja, e não comemoramos o Daci. Esquecemos do aniversário da Daci. Passou. E aí, nós depois tivemos que pedir perdão para si. Misericórdia, perdoa a gente, sim. Meu irmão, pode acontecer? Pode. A gente tinha, um tempo atrás, a gente fazia uns encontros de oração, de jejum. Inclusive, nós vamos fazer, outubro, não é, Dani? Outubro. Nós vamos passar o sábado aqui em oração. Quantos vão participar desse sábado de oração? Vai ser um dia de consagração a Deus. Não vai ter programação, não. Você vai vir para consagrar a Deus. Né? Então, se prepare aí, porque vai ser maravilhoso. Você vai vir para orar, você vai vir para ler, você vai vir para chorar diante de Deus, para se humilhar diante de Deus, para Deus alavancar seu crescimento. Eu não guardei a data não, mas... Quanto? 7 de outubro. 7 de outubro? 7 de outubro. Pode guardar aí na sua agenda essa data. 7 de outubro. Nós vamos passar o dia aqui em oração, em consagração, buscando a Deus. E, né, Deus vai fazer coisas tremendas na nossa vida. Mas, querido, olha que coisa tremenda, né? O diabo, ele não quer que a igreja viva essa união. Mas tem uma outra coisa que também não quer que você viva essa união. Não é só o diabo, não. A sua carne também não quer que você viva em unidade. Meu irmão, olha, pensa como que é as primeiras análises que a gente faz a respeito do próximo. Quando você olha para o próximo, você pensa o quê? O que você procura primeiro? As qualidades ou os defeitos? Os defeitos. Você quer logo saber se o jeito de falar, se fala direito, se não fala, se anda estranho, se é fofoqueiro, se não é, se sabe guardar o seu segredo, e você está ali, filtrando, analisando, observando, mas o foco está sempre o quê? Ver primeiro o defeito. E talvez, por causa do defeito, você já distancie, você fala, quero ficar perto de fulano, não, fulano é muito estranho. Fulano, primeiro que ele já chega assim, invadindo a vida da gente. Não é? Você tem aquela sensação estranha. Não, fulano, não estou querendo ficar muito perto de fulano, não. Olha, como que a gente já cria barreira para estarmos juntos? Você não analisa assim, será que fulano está em Cristo? A análise não vai via espiritualidade. A análise vai primeiro pelo o seu filtro da carne. Você julga, analisa e observa e
de acordo com o que você gosta ou não gosta. Talvez a pessoa que você está ali excluindo ela de perto de você, ela tem muito para contribuir com você. Mas como você não gostou muito do perfil, do jeito da pessoa, aí você já mantém ela mais distante e perde a oportunidade de receber o que ela tem de bom, de edificação. E olha, pensa bem, se Jesus fosse usar esse critério. Aí ele conheceu Pedro, né? Imagina, vamos pensar em Pedro, né? A Bíblia diz que Pedro era um cara assim meio, não tinha muito tato na boca não, ele falava assim, né? Olha que assustava, ele já tinha falado. Era sal grosso, Pedro. Mas ele saía, soltava aquele negócio assim, pulum, né? E era extremamente precipitado, extremamente impulsivo, né? Você vê que antes de Jesus morrer, poucos instantes ali, já lá no Getsemane, Pedro pega uma espada e corta a orelha do cara. Depois de 3 anos está andando com Jesus. Imagina bem, 3 anos andando com o mestre. Não era com o Adenilson, era com o mestre, né? Depois de 3 anos ele ainda corta a orelha do cara. Num ato impulsivo, né? O que você está achando que você... Pensa, querido, né? Jesus escolheu Pedro. Mas olha, Jesus sabia do potencial de Pedro. Ele caminhou com Pedro, foi lapidando Pedro. E olha, antes de Jesus ir para a crucificação, já tinha 3 anos que ele estava andando com Pedro. Falou assim: Pedro, Satanás pediu para te peneirar como trigo. O Satanás estava de olho em Pedro. Esse cara, eu vou engalfinhar ele. Ele vai ser meu. Porque ele era vacilão, irmão. Ele era vacilão. Falou, tá facinho de Jesus liberar ele, porque toda hora ele dá um vacilo, toda hora ele dá uma escorregada, então eu vou engalfinhar ele, vai ser meu, né? Só que aí quando Satanás pediu para Jesus, falou, deixa eu levar Pedro. Ele falou, não, deixa Pedro comigo. Eu ainda vou ajustar ele ainda está meio vacilão, mas ele vai ser uma pedra preciosa na minha mão, pode deixar ele comigo, esquenta a cabeça não. Meu irmão, olha como que Jesus é lindo. Se fosse a gente, talvez tinha aberto mão de Pedro. Não, Satanás, pode levar. Esse cara não está dando não. Como diz o pessoal aí, ninguém merece isso não. E libera logo, né? Jesus não. Jesus acreditou em Pedro. E Jesus acreditou em mim, querido. Eu era improvável, mas ele acreditou em mim. Ele olhou para mim e viu algo que nem eu mesmo via. Ele viu em Pedro, viu em mim, viu em muitas pessoas que estão aqui. Né? Não é todo mundo não, porque tinha alguns que estavam melhorzinho, né? Mas a maioria estava bem quebradinho, né? E olha, a sua carne não quer que você viva em comunhão. Não quer. A sua carne quer que você fique isolado, que você não abra a sua vida com ninguém. A sua carne quer que você trabalhe só por você. E nós estamos vivendo um tempo em que a mentalidade é esta. É uma mentalidade de ter e de aparecer e de ser estrela. É um tempo estranho.
As pessoas, quando você resolve ajudar alguém, a pessoa logo já pensa que você está com segunda intenção. Ó, por que essa pessoa está me ajudando? De graça? Ó, a pessoa já imagina o quê? Não tem nada de graça, não tem almoço grátis. Meu irmão, no reino de Deus tem almoço grátis. Tem, porque para começar, você foi resgatado por quê? Você pagou o quê? Foi de graça, porque é ele que pagou o preço, não foi você. Não é? Então pensa bem, olha, a sua carne não quer que você viva a comunhão da igreja. A sua carne não quer que você esteja próximo do seu irmão. Porque ele vai pisar na bola com você. Ele vai errar com você. Ele vai falar de um jeito que talvez um dia você fique, infeliz, você não goste. Ele vai, uma hora, dar um vacilo com você e você não vai ficar feliz. Mas, meu irmão, pensa bem. O projeto de Deus é que você vive em comunhão. Se você resiste em viver em comunhão, você está resistindo a quem? A Deus. Você está resistindo a Deus. Meu irmão, viver em comunhão é desafiador? Claro que é. Pensa bem, se a gente que, dentro da nossa família natural, a gente já tem tanto desafio, e é do sangue da gente, não é? E a gente tem tanto desafio para viver em harmonia entre os nossos, a gente tem tanto desafio. Agora imagina viver em harmonia com pessoas que você nem foi criado junto. Viver em harmonia com pessoas que você não comeu 1 quilo de sal. Mas olha, não importa se é desafiador, importante que é o projeto de Deus. Se você não aceitar viver em comunhão, você está resistindo a Deus. Se você não estiver aberto para estar ligado ao corpo de Cristo, ligado a algum membro, você está quebrando o projeto de Deus. E olha, é grave. Por quê? Porque Jesus aqui falou, olha, eu edificarei a minha igreja. Se você resiste o propósito de Deus, você está resistindo à edificação da igreja que Jesus está fazendo. Aí você vai dizer assim, Denilson, mas por que em tal igreja, isso nem é pregado? Meu irmão, não preocupa com isso não. Preocupa não. A igreja é de Jesus. Ele sabe como é que vai mexer com isso. Ele sabe como é que vai resolver isso, como é que vai trabalhar isso. Importante que nós estamos sendo informados e ministrados a respeito destas coisas. Então nós precisamos posicionar nelas. Nós precisamos então entender que nós não podemos viver na carne. Meu irmão, porque a carne não quer que você viva o projeto de Deus. A carne não quer que você permaneça no projeto de Deus. A carne não quer que você avance no projeto de Deus. E aí você vai resistir. Agora, pensa bem quantas vezes que você não aproximou de algum irmão por mera vaidade. Às vezes você achou esse irmão com um potencial maior que o seu, e você, vou ficar perto de fulano, por vaidade. Fulano é metido demais, nem é às vezes.
É. Às vezes é um destaque natural que fulano tem, né? Porque se você pensar dos 12 apóstolos, muitos não tinham destaque, quase nenhum destaque mesmo, como pessoa, né? Você lembra de Bartolomeu? Lembra? Hã? Não. Mas todo mundo lembra de Pedro, não é verdade? Ué. Pedro era um cara que chegava chegando, não é? Olha. Ele chegava e todo mundo já tá vindo ali um aparecido. Ele destacava, querido, olha, não importa se o seu irmão destaca mais que você, não. Isso é vaidade, você ficar nessa concorrência, é vaidade. Isso é coisa da carne. O dom que Deus deu para o seu irmão, né, faz ele brilhar mais que você, não importa isso não, meu irmão. Né? Não importa não, o importante é que nós estamos cooperando para o mesmo propósito. Nós estamos trabalhando para o mesmo Senhor. Nós estamos cooperando para a edificação do mesmo corpo. Então você precisa aprender a vencer a sua vaidade. Porque muitas vezes você quer destacar como o seu irmão destaca. E olha, eu vou dizer para você uma coisa, isso é antigo. Não é de hoje, não. Paulo já teve que usar a figura lá para os irmãos lá, a respeito do corpo, né? Porque, se a mão disser, porque não sou olho, não sou do corpo, o que você acha que está acontecendo? Hã? Havia neles essa coisa de querer aparecer igual o outro irmão era. Irmão, não dá. Não dá, você nunca vai ser igual ao seu irmão. Mas o fato de você não ser igual ao seu irmão, não quer dizer que você não seja extremamente importante no corpo de Cristo. E tem uns irmãos que eles destacam mesmo, não é? Às vezes nem é tão importante não, mas é destaque. Porque você pensa bem, o que você acha que é mais importante no corpo? O seu cabelo ou o seu coração? O que você acha que é mais importante? O seu cabelo ou o seu coração? É o coração. O Dani falou que tem certeza que é o coração. Você está vivão aí, não está, Dani? Graças a Deus. Ué. Agora, pensa bem uma coisa, querido. Que dia que seu coração foi destacado? Que dia? Gente, dá uma olhadinha aqui no meu coração. Como é que ele... né? Destaque nenhum. Nunca apareceu. Muitas vezes é maltratado. Né? Não tem beleza nenhuma. Você vê um coração trem feio. Que trem estranho, né? Mas, querido, pensa bem o destaque que tem o cabelo. Não serve para quase nada. Verdade. Você pode morrer sem cabelo. Não faz diferença. Mas sem coração o negócio vai ficar feio. Né? Você pode perder o cabelo todo e você continua vivo. Pode não ficar bonito, mas vivo você está. Né? Mas olha, pensa bem numa coisa. Né? Pensa bem. Você não concorre, o seu cabelo não concorre com o seu coração. Não concorre. Não fica ali, olha, tá vendo? Eu sou muito mais destacado que você. O cabelo não fica ali, né? O tempo inteiro ali. Não, todo mundo elogia seu cabelo, ninguém elogiou seu coração até hoje, né? Mas não importa, o coração continua batendo forte, firme,
continua trabalhando pelo corpo, continua lá fazendo a parte dele, sem destaque nenhum, sem mérito nenhum, sem honraria nenhuma, mas está lá fazendo a parte dele, mantendo o corpo vivo. Meu irmão, se você não é uma parte do corpo que vai ser destacada, continue fazendo sua parte. Continue cooperando, continue dando o seu melhor, continue fazendo. Eu lembro de um testemunho de um pastor. O pastor começou a experimentar um crescimento na igreja muito grande, e ele pensou que era fruto do ministério dele. Uai, a igreja está crescendo, ele pensou o quê? É por minha causa. Ele pensou isso. Aí um dia ele teve que vir resolver alguma coisa lá no templo, e quando ele chegou lá, a pessoa da zeladoria estava limpando as cadeiras com lágrimas, chorando para que Deus tocasse na vida das pessoas que ali sentassem. Deus, a pessoa que vai sentar aqui eu não conheço, mas o Senhor conhece. O Senhor pode fazer uma obra linda na vida dessa pessoa. E ela estava ali chorando diante de Deus. Deus falou para o pastor assim, ó, ali está o motivo do crescimento dessa igreja. Quando que aquela zeladora teve destaque? Nunca. Mas por que a igreja estava crescendo? Porque Deus estava ouvindo a oração daquela mulher que estava ali limpando a igreja. Meu irmão, o que importa o destaque ou não? O que importa se você no corpo vai ser cabelo ou coração? Importante que você faça a sua parte. Importante que você esteja ligado um no outro. Importante que você queira viver intensamente a vontade de Deus. O importante é que você esteja pronto para se dedicar a Deus, naquilo que Deus te levantou, naquilo que Deus determinou para você viver. E eu vou dizer para você uma coisa. Eu vou falar com você aqui alguns princípios que vão nos ajudar a viver em comunhão. O primeiro princípio está lá em Mateus 7,12. Abre para mim, Weldes. Mateus 7,12. Olha aqui. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Porque esta é a lei dos profetas. Olha aqui. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Olha aqui, esse é um princípio muito bom para você viver em comunhão. Você quer que o seu irmão grite com você? Não. Então não grite com o seu irmão. Você quer que o seu irmão seja pronto para te servir? Sim? Então seja pronto para servir seu irmão. Você quer que o seu irmão seja doador para você? Sim ou não? Sim. Então seja doador para o seu irmão. Aí você fala, não, então eu já sei. Eu quero que o Rafa seja doador para mim. Aí eu vou doar para o Rafa, né? Rafa, olha, está liberado. Vou investir na sua vida a partir de hoje, né? Mais que eu já tenho investido. Pensa bem, querido. Aí você investe no Rafa, e só que Deus está querendo que você invista é no Tiago Antônio. Né? É o corpo. Você quer que alguém te trate dessa maneira? Trata todos dessa maneira. Você quer que as pessoas, quando te verem em dificuldade, façam uma visita? Sim ou não? Nossa, esse sim não saiu não, hein?
Esse sim ficou agarrado, hein? Você quer que quando você estiver em dificuldade, alguém te faça uma visita? Agora eu pergunto para você, como é que está sendo a sua vida de fazer visita? Cri, 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 cri. Meu irmão, é muito lindo isso, sabe por quê? Porque a gente é bom para cobrar, não é? Ué. Ninguém nunca ligou para mim. E você liga para quem? Cri, 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 cri. Olha bem, como é que é o versículo? Tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam, assim fazei o vós também a eles. Meu irmão, olha, é engraçado. A maioria das pessoas que cobram que nunca foram visitadas, a maioria delas não visitam. Não visitam. Mas quando é a vez dela, ela quer ser visitada e não pode ser só o pastor visitar, não. Tem que ser fulano, irmão ciclano, irmão fulano, né? Hã? Teve um dia que uma irmã falou assim, a igreja não me ama, porque eu fiquei distante da igreja e a igreja nunca me ligou. Aí eu falei que vai ser engraçado, então, se for baseado nisso aí, minha mãe não me ama. Meu irmão, vou falar com você, ruim de ligação com minha mãe, tá difícil. Tá difícil. Quando eu recebo uma ligação da minha mãe, eu começo a tremer. Que eu falo assim, alguma coisa tá ruim, tá pegando, alguma coisa está embaraçado, está precisando de alguma ajuda. O trem não tá bom, não. Mas, pensa bem, você acha que eu duvido do amor da minha mãe? Sim ou não? Não. Meu irmão, porque quando você relaciona com as pessoas, seu relacionamento tem aliança, tem um vínculo forte, seu relacionamento tem confiança. Você precisa de uma ligação para saber que o outro te ama? Precisa ou não? Não. Não precisa. Você precisa de uma ligação para você saber que o outro te ama? Quando você não tem vínculo, quando você não está relacionando, quando você não está vivendo lado a lado o problema do outro, doando, participando e vivendo ali intensamente a dificuldade dos outros. Então, olha bem, você quer que as pessoas façam por você o que você não quer fazer por elas. Não é? Hã? Meu irmão, é difícil alguém que vive doando para o outro, está ali, visita, dá uma telefonada, investe, abençoa, fortalece. O dia que essa pessoa tem um perrengue, dificilmente ela não vai receber um monte de investimento na vida dela. Dificilmente. Meu irmão, quem planta, colhe. Não tem jeito, não. Meu irmão, agora olha bem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam, assim fazei vós também a eles. Isso é um princípio básico para você viver em comunhão. Você precisa estar disposto a doar. Você precisa estar disposto a se entregar. Você precisa estar disposto a relacionar. Você precisa estar disposto a viver com seu irmão.
Se você vive isso, se você está disposto a isso, certamente, quando você precisar, você vai ter ajuda. Meu irmão, quer ver um outro princípio também importante? Olha aí, vamos ler Colossenses 3,13. Colossenses 3,13. Olha aqui. Colossenses 3,13. É outro princípio agora. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer ser perdoado por Deus? Sim ou não? Sim. Agora olha o que ele está falando. Se você que tiver motivo de queixa contra alguém, contra outro, assim como o Senhor te perdoou, perdoe você. Esse aqui é um princípio muito importante para a gente viver em comunhão. Meu irmão, sabe por quê? Porque a gente vai ter motivo de queixa. Alguém vai pisar na bola. Mesmo sem querer. E às vezes a gente não pisa na bola querendo, não. Eu lembro que um dia eu fui fazer um retiro de jejum e oração, e um irmão falou comigo assim: pastor, quando você for fazer um retiro desse, você me chama que eu quero participar. Quando já estava tipo assim, a gente ia ficar o dia inteiro. Quando era umas 3 horas da tarde, o irmão me ligou. Ô meu irmão, vou falar com você. Você imagina que frio na barriga que me deu? Eu esqueci. Literalmente eu esqueci do pedido do irmão. E ele tinha que me ligar. Por quê? Porque era para mim viver aquela humilhação. Eu tinha que viver aquela humilhação. A hora que ele me ligou, foi: sangue de Jesus tem poder. Eu atendi. Ô querido, como é que você está? Pastor, tudo bem, graças a Deus, e você? Eu falei: meu irmão, estou mal. Por quê, pastor? Olha, você lembra que você pediu para mim te chamar quando eu fosse fazer um retiro de jejum e oração? Lembro, eu estou aqui. Estou aqui e eu esqueci de te chamar. Você vai ter que me perdoar. Irmão, olha, você erra. Até sem querer você erra. Porque eu vou dizer para você uma coisa. Como eu queria que esse irmão estivesse lá participando comigo. Era um irmão muito abençoado. Amava estar em oração, estar lendo a Bíblia. Era uma pessoa de Deus. Mas olha, nem me passou pela cabeça de chamar o irmão. Nem me passou pela cabeça. E eu sou assim muito focado nas coisas. Outro dia eu cheguei para resolver um negócio lá na contabilidade da AD. Eu tinha que imprimir um negócio, um boleto para me pagar. Aí cheguei: aqui, eu estou precisando que você imprime um boleto para mim pagar. Ela: boa tarde. Querido, eu sou tão focado que às vezes eu até esqueço das outras partes. Né? Claro que eu tinha que ter chegado e falado: boa tarde, tudo bem? Mas eu já estava na correria. Eu pensei: tem até tal hora para me pagar essa conta. Vou passar na D, vou imprimir o boleto, vou sair da D, vou na lotérica, vou pagar o boleto, vou sair da lotérica, vou em tal coisa. Tem dia que é assim, uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. Já cheguei na D assim, ó, pá. Graças a Deus que ela é minha irmã, né? Ela já sabe que eu sou assim. E já me perdoou também, porque... Meu irmão, alguém vai errar com você. Mesmo que seja sem querer. Não é?
mesmo que seja sem querer, porque nem sempre você erra porque você quer errar, não. Às vezes você vacilou, né? A hora que você viu, você já tinha falado que não devia falar, né? E aí, olha, a Bíblia diz o quê? Caso, olha lá, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou. Aí a vinculação é forte, né? Ele falou assim, ó, não é assim como o seu irmão te perdoou. Porque senão ficaria fácil para nós. Ele não me perdoou, então também não vou perdoar ele, pronto. Mas não, querido, olha ali. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Não tem brecha. Olha, se o seu irmão falhar com você, já prepara logo para liberar perdão. Tem até aquela musiquinha do Daniel Souza, né? Como é que é? Sempre que você precisar, irmão, eu vou te perdoar de coração. Nossa, que coisa tremenda, não é? Sempre que você precisar, irmão, o perdoarei de coração, pois esta é a vontade do Pai, que me perdoou em Cristo Jesus. Somos devedores uns dos outros, do amor que flui de Deus e nos tem feito em Cristo, tendo tudo em comum. Aí, ó, tá bom. Porque a música é grande e a gente vai embaraçar daqui a pouco. Como é que é? Essa parte eu não lembro, não. Se na caminhada algo se levantar para quebrar a comunhão, ó mesmo, o meu coração, força do Senhor, para você vai liberar. O quê? É maravilha. É maravilha. Meu irmão, olha como que a Bíblia já vai deixando a chave para a gente, para viver em comunhão. Olha, alguém vai falar com você, esteja disposto a perdoar, né? O que mais? Vamos lá, mais um princípio. Tiago 2,13. Vamos ler aqui o versículo. Tiago 2,13. Essa aqui é forte, hein? Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ai, ai, ai. Diga ai, ai, ai. Meu irmão, olha bem. O juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. O que você quer enfrentar? Um juízo com misericórdia ou um juízo sem misericórdia? Com misericórdia, lotado de misericórdia, não é? Só que aí, olha bem, a Bíblia diz o quê? Que o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Meu irmão, olha bem,
seu irmão vai errar com você. Seja misericordioso. Não pesa sobre ele o erro, não. Não fica ali, né, martirizando ele com erro. Tem irmão que não deixa o erro desaparecer nunca. E às vezes o irmão é o marido. Não é? O marido vacilou com você. Lembra da misericórdia, irmã. Não é? É, porque às vezes você está ali. O cara errou com você em 1990. No sábado à tarde, às 15 horas e 15 minutos. Ah, menina. Aí você fica ali guardando aquele negócio. Sempre que você precisa, você lembra daquilo sem misericórdia. E vai lá e cutuca na ferida. Tchim! Não é? E vai lá e torce a ferida que não cicatriza nunca. Por quê? Porque você não deixa ela cicatrizar. Você vai lá sempre e cutuca a ferida. Né? O que é isso, meu irmão? É falta de misericórdia. Porque quando você erra, você quer que o outro esqueça que você errou, não quer? Sim ou não? Sim. Você vai lá, me perdoa, eu errei com você, né? Eu não devia ter falado assim, né? E você quer que o outro, daqui uma semana, lembre disso de novo? Não. E daqui um mês, você quer que ele lembre disso de novo? Não. Daqui um ano, você quer que ele lembre disso de novo? Não, não quero que você lembre disso de novo. Não. Meu irmão, misericórdia. Tenha misericórdia do seu irmão. Você quer receber misericórdia? Seja misericordioso. O que é misericórdia? Deixa eu explicar para você uma coisa. É quando algo deveria receber punição. Né? Você errou, você vai tomar, a punição seria uma chicotada. Lá. Só que aí, a outra pessoa quis consertar, pediu perdão, aquela coisa toda. Aí você decide ter misericórdia. Significa que ao invés de você executar a punição que é de direito, você vai liberar a pessoa daquela punição. Não trata ela com aquilo que ela precisava receber. Né? Você liberou ela. Meu irmão, você liberou? Liberou? Então esquece. Porque esse negócio, já te liberei. Mas também, né? Eu já te liberei. Né? Você já viu que é a pessoa que fala assim, eu já perdoei fulano. Mas vive falando o problema que fulano fez. Perdão, estranho, cara. Não abre mão de ficar ali massacrando a pessoa. Meu irmão, você decidiu exercer misericórdia? Libera isso. Porque você imagina se Deus exercesse misericórdia com a gente assim, do jeito que você imaginou, né? Você errou, aí você chegou diante de Deus, Deus, me perdoa, Pai. Eu não devia ter feito isso não, mas me perdoa, me libera. Aí Deus fala assim, vou te liberar, pode ficar tranquilo, está liberado. E no outro dia, a hora que você acorda, Deus fala assim, está lembrando que você errou ontem, né? Mas, meu irmão, você imagina como é que ia ser ruim? Ia ser bom ou ia ser ruim? Ruim demais.
Mas Deus perdoa a gente ou não perdoa? Perdoa. E quando Ele perdoa você, você fica se sentindo cobrado por Deus? Não. Não. Porque Deus, Ele é lindo, Deus é maravilhoso, né? E olha, eu vou dizer para você uma coisa, Deus quer te ensinar a ser misericordioso, tá? Para você não ter uma surpresa no juízo, hein? Porque a Bíblia diz o quê? O juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Ó, tem muita gente que vai ter surpresa no juízo, hein? Meu irmão, só mais um princípio aqui e a gente já está terminando. Olha bem, Gálatas 5,16. Para a gente viver em comunhão, nós precisamos de quê? Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ele falou, ó, quando der, ande no Espírito, é assim? Não. Ó, quando você achar que vale a pena, ande no Espírito, é assim? Não. Ele falou, digo porém, andai. É um verbo no imperativo, é uma determinação, é uma ordenança, é para você fazer isso. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Meu irmão, quando você vai ver as obras da carne, você vai ver o quê? Inimizade, discussão, gritaria, ciúmes, iras. Olha, dá para viver em comunhão andando na carne? Dá não. Dá não. Porque a obra da carne, o trem é um contra o outro, é uma bagunça, o negócio vira fuzuê. Aí você fala, não, mas o irmão, lógico que não vai viver assim. Ô, meu irmão, olha, há muitos anos atrás eu ouvi a história de um diácono. Ele foi participar de uma reunião de liderança. Chegou lá, a reunião pegou um pé lá que o diácono desentendeu com o irmão da liderança. E os dois ficaram ali numa discussão, num bate-boca, e o diácono tinha ido com um guarda-chuva cutuca marido. O diácono ficou tão irado que ele pegou o guarda-chuva e fincou na barriga do irmão. Matou o irmão. Parece que é uma história de, conto de fada. Não, é real. Era diácono na igreja. Meu irmão, olha, não é um cargo que vai fazer você viver o projeto de Deus. É você estar entendendo que andar no Espírito não é uma opção, é uma determinação de Deus para nós. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, quando você entende isso, fica muito mais fácil de você viver em comunhão. Porque, olha, alguém que está cheio do Espírito, está ali, alimentando as coisas de Deus dentro do coração dela. Qual que você acha que é mais fácil perdoar? Alguém que está cheio do Espírito ou alguém que está cheio da carne? Hã? Cheio do Espírito. Se você está cheio do Espírito, primeiro que o Espírito Santo já te leva a raciocinar o problema por outro ângulo. Você já não vê o problema como você veria se você estivesse na carne.
porque a inimizade é a obra da carne. Então você não quer ser inimigo, você não quer promover inimizade, você não quer cultivar um ambiente de inimizade, porque a inimizade é a obra da carne, você está vivendo no Espírito. Você valoriza o seu irmão, você valoriza a pessoa que está andando junto com você. Meu irmão, e olha, ainda que você passe alguma peleja, você vai ver o Deus que é justo, o Deus que faz justiça aos seus filhos. E às vezes você vai viver uma situação, às vezes dentro da própria igreja, que não foi uma situação justa. Mas dentro daquela situação você vai experimentar um Deus que trabalha junto com você, que vai te guiar pelo caminho, que vai te livrar daquelas situações, que vai fazer você chegar num lugar onde você vai ficar bem. Viva no Espírito, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Bom, a minha palavra aqui eu quero já concluir, mas eu quero dar oportunidade para você ficar de pé e você chegar perto de algum irmão, para você orar com esse irmão, para você